A vida tem uma maneira curiosa de nos surpreender, especialmente quando acreditamos que já vimos de tudo. Quando o cansaço nos domina e parece que não há mais forças para continuar, é justamente nesse momento que algo inesperado pode acontecer. Você já passou por isso? Quando tudo parece sem saída, a vida nos empurra para um encontro capaz de mudar tudo. Duas vidas, aparentemente sem conexão, estavam prestes a se cruzar. Duas almas feridas, cada uma à sua maneira, estavam prestes a descobrir uma verdade profunda. Às vezes, a força que precisamos surge de onde menos esperamos. O que viria a seguir transformaria não apenas um destino, mas dois, para sempre. Lucas era um homem comum, alguém que sempre acreditou no trabalho duro e na honestidade. Mas nos últimos tempos, parecia que a vida havia se voltado contra ele. Depois de perder o emprego que sustentava sua família, ele viu seus sonhos desmoronarem um a um. As contas se acumulavam, as discussões em casa se tornaram mais frequentes e a confiança que ele tinha em si mesmo foi se esvaindo, até restar apenas um vazio. Desesperado, Lucas decidiu se afastar de tudo por um tempo. Pegou o carro e foi para o campo, onde costumava ir quando precisava de paz. Mas, desta vez, nem o silêncio da natureza conseguia acalmar a tempestade que se passava dentro dele. Ele se sentia preso em um ciclo sem fim de fracassos. Foi então que ele avistou algo no horizonte. À distância, havia um cavalo solitário, parado no meio de um campo vasto e árido. Curioso, Lucas se aproximou. O cavalo estava magro, com marcas de cansaço e abandono. Era como se o animal refletisse, de alguma forma, o estado emocional em que Lucas se encontrava. Sem forças, sem rumo, sem esperança. Sem saber ao certo por quê, Lucas se sentiu conectado àquele cavalo. E foi nesse encontro improvável que uma nova jornada começou. Lucas passou a visitar o campo todos os dias, como se aquele cavalo fosse a única coisa que ainda o mantinha em movimento. Ele levava água e comida para o animal, que pouco a pouco começou a se aproximar. Mas apesar da ligação que parecia se formar entre eles, havia uma barreira clara. O cavalo estava assustado, desconfiado. Qualquer movimento mais brusco fazia Bravura recuar, como se estivesse acostumado a esperar o pior das pessoas. Um dia, Lucas tentou se aproximar um pouco mais. Estendeu a mão com calma, esperando que o cavalo permitisse o toque. Mas, num movimento rápido, Bravura se afastou bruscamente, relinchando em pânico. Lucas ficou paralisado. Ele sabia que o cavalo tinha cicatrizes, físicas e emocionais, assim como ele próprio. Aquilo era um reflexo de tudo o que ele sentia. Medo, resistência, a sensação de que confiar de novo poderia ser perigoso demais. Esse momento deixou Lucas pensativo. Ele sabia que o cavalo precisava de ajuda, mas também sabia que não era o único quebrado ali. O que ele poderia oferecer se ele mesmo estava tão perdido? O peso da própria vida e a responsabilidade que sentia pelo animal começavam a se misturar. E Lucas, mais uma vez, se viu diante de suas próprias limitações. Dias se passaram e Lucas continuava a visitar Bravura. O cavalo, embora ainda arisco, aceitava a comida e a água que Lucas trazia, mas sempre mantendo distância. A conexão parecia frágil, como se uma linha invisível os unisse, mas prestes a se romper a qualquer momento. Para Lucas, aquele relacionamento estava se tornando um espelho da sua própria vida. Ele tentava se reerguer, mas sempre havia algo que o empurrava de volta para o abismo. Então, numa manhã nublada, Lucas chegou ao campo e viu Bravura deitado no chão, sem forças para se levantar. O cavalo, que antes resistia à sua aproximação, agora estava imóvel, com os olhos fechados e o corpo frágil. Lucas correu em direção a ele, o coração disparado. Não, não agora, ele pensou. Não posso perder isso também. Ele tentou de tudo, chamou por ajuda, tentou empurrar o cavalo, fez o que pôde para mantê-lo consciente. A sensação de impotência tomou conta de Lucas. Era como se tudo estivesse desmoronando novamente. A imagem de sua própria vida passou por sua mente. Os fracassos, as perdas, a constante sensação de que nada do que fazia era suficiente. Bravura estava desistindo, assim como Lucas sentia vontade de fazer tantas vezes.
As horas passaram e o cavalo continuava imóvel. Lucas se ajoelhou ao lado dele, a respiração pesada, e as lágrimas que ele tentou segurar por tanto tempo começaram a cair. Ele sussurrou baixinho, quase sem esperança: "Por favor, não desista. Eu não posso fazer isso sozinho." Foi nesse instante, com a mão descansando sobre o corpo fraco do cavalo, que Lucas sentiu algo. Uma leve mudança, um movimento quase imperceptível. Bravura abriu os olhos lentamente. Embora ainda estivesse frágil, ele estava ali lutando para se manter de pé, assim como Lucas. Algo dentro de Lucas mudou naquele momento. O que quer que viesse a seguir, ele sabia que precisaria continuar tentando. Não era só sobre o cavalo, era sobre ele também. Aquela noite, após o susto com Bravura, Lucas não conseguiu dormir. O medo de perder o cavalo, misturado com a sensação de que estava perdendo a si mesmo, o deixou agitado. Ele ficou pensando em como, apesar de todas as tentativas, parecia sempre fracassar. Mas havia algo diferente naquele último encontro com o cavalo. Na manhã seguinte, ainda abatido, ele decidiu voltar ao campo. O sol estava nascendo e as cores suaves do céu contrastavam com o peso que ele sentia no peito. Ao chegar, foi surpreendido. Bravura, com esforço, estava de pé, mais magro e frágil do que nunca, mas de pé. O cavalo ainda lutava, mesmo quando tudo parecia perdido. Foi nesse momento que Lucas percebeu algo. Enquanto observava Bravura, algo dentro dele despertou. O cavalo estava ali, de pé, mesmo após quase ter sucumbido. Ele, um ser tão simples e sem voz, estava mostrando uma força que Lucas havia esquecido que existia. E então, como um lampejo de clareza, Lucas entendeu. A superação não é sobre vencer todas as batalhas. É sobre continuar de pé, mesmo quando a vida te derruba repetidamente. Lucas sentiu uma nova força crescer dentro de si. Ele estava diante de uma escolha. Poderia continuar lamentando suas perdas e desistir, ou poderia, como Bravura, encontrar a força para seguir em frente, um passo de cada vez. A lição não veio de palavras ou conselhos, mas de um cavalo ferido, que continuava a lutar pela vida, apesar de tudo. Esse momento foi uma revelação. Lucas sabia que, assim como Bravura, ele também tinha forças que talvez não enxergasse antes. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que ainda havia algo pelo qual lutar. A partir daquele dia, algo mudou em Lucas. Ele começou a frequentar o campo não apenas para ajudar Bravura, mas para se reerguer também. Cada manhã, enquanto o sol nascia, ele cuidava do cavalo com uma dedicação que não havia mostrado nem para si mesmo nos últimos tempos. Alimentava, limpava e, aos poucos, foi conquistando a confiança do animal. Era como se, ao curar Bravura, ele estivesse também curando suas próprias feridas. Bravura começou a ganhar força. Não era uma recuperação rápida, mas era constante. A cada dia, o cavalo se tornava mais forte, mais confiante. E Lucas seguia o mesmo caminho. Aquele silêncio interior que antes parecia esmagador, agora se transformava em uma oportunidade para refletir, para encontrar clareza. Lucas, inspirado pela resiliência de Bravura, começou a reorganizar sua vida. Ele voltou a procurar trabalho, não com o desespero de antes, mas com uma nova perspectiva. Ele sabia que, assim como o cavalo, precisaria de tempo e paciência para se reerguer. Mesmo que as dificuldades fossem muitas, Lucas tinha algo diferente agora. Ele havia aprendido a persistir. Ao voltar para casa, ele também começou a reconstruir seus relacionamentos. Com a mente mais clara e o coração mais leve, passou a conversar com sua família de forma diferente, mais aberta, mais compreensiva. As feridas que pareciam irreparáveis começaram a cicatrizar. Aos poucos, Lucas percebeu que a vida não se tratava de evitar as quedas, mas de aprender a se levantar após cada uma delas. Bravura e Lucas agora caminhavam juntos. O cavalo, que antes estava à beira de desistir, agora trotava pelo campo com uma nova energia. E Lucas, que quase perdera tudo, havia encontrado em Bravura a maior lição de sua vida. A superação não é um evento grandioso, é uma construção diária, um passo de cada vez, mesmo que esse passo pareça pequeno. Moral da história:
A história de Lucas e bravura nos mostra que, muitas vezes, a vida nos coloca diante de desafios tão grandes que ficamos tentados a desistir. Mas é justamente nesses momentos que nossa verdadeira força é revelada. A superação não acontece de um dia para o outro. Ela é construída a cada pequeno passo que damos, mesmo quando a estrada parece impossível de percorrer. Lucas aprendeu com bravura que, assim como o cavalo se levantava após cada queda, ele também poderia se reerguer. O cavalo não sabia o que o futuro lhe reservava, mas seguia em frente, um passo de cada vez. Essa é a essência da resiliência, persistir mesmo quando tudo parece perdido. Essa lição nos remete a uma verdade profunda encontrada nas Escrituras. Em Provérbios 24, versículo 16, lemos: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Essa passagem nos lembra que todos nós enfrentamos quedas na vida, mas o que nos define é a nossa capacidade de nos levantar novamente. Não importa quantas vezes o caminho nos derrube, o importante é a disposição de continuar, de levantar e tentar de novo. Além disso, em Filipenses 4, versículo 13, encontramos um lembrete poderoso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lucas descobriu essa força em bravura, mas, na realidade, essa força vem de uma fonte maior. Quando confiamos que há algo maior do que nós guiando nosso caminho, encontramos forças para enfrentar o que parece impossível. A conclusão da história de Lucas e bravura é que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz que nos guia. Podemos tropeçar, cair e nos sentir perdidos, mas a força para seguir em frente está dentro de nós e vem daquele que nos fortalece. Assim como Lucas encontrou a esperança em um encontro inesperado, você também pode encontrar forças onde menos espera. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, a queda não é o fim, mas uma oportunidade de começar de novo, com mais fé e mais determinação. Se esta história tocou você, compartilhe com as pessoas que são importantes na sua vida. Às vezes, todos nós precisamos de uma lembrança de que a superação está ao nosso alcance, mesmo nos momentos mais difíceis. Ajude a levar essa mensagem a mais corações. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos inspiradores. Deixe seu like, comente o que achou da história e continue nos acompanhando. Até a próxima, e que você siga sempre com força, fé e paz no coração.